gente, tudo bem? Bora lá para mais um react de um conteúdo totalmente ciente. Desta vez o excelentíssimo professor Clóvis de Barros falando por que o homem criou Deus. Bora ver onde a gente vai parar. A partir de agora, a segunda metade da minha aula, eu passo a falar do Deus criado pelo homem. Na primeira parte da aula, professor, será que o senhor estava falando sobre o Deus criado pela vaca? Pelo peixe? Por uma cacatua? Não, desculpa, gente. Era só pra fazer uma pausa repentina e te lembrar de dar um like nesse vídeo aqui, curtir, compartilhar, divulgar, fortalecer o nosso trabalho e não esquecer de olhar a descrição desse vídeo, porque lá tem os links dos cursos que a gente tem ofertado, das campanhas do Apoia-se, assim como a chave do Pix, que pode dar uma força aí e a gente seguir o nosso trampo, nossa troca de ideia e voltemos para quem importa, que é o professor Clóvis de Barros. Em outras palavras, desde que o homem existe aparentemente, ele sentiu necessidade de criar um Deus. E caberia a pergunta, por quê? O primeiro autor que eu trago aqui é um sujeito chamado Feuerbach. Escreveu um livro chamado A Essência do Cristianismo. Se você fez o nosso curso Marx e Religião, a gente passa pela produção teórica do Feuerbach. E é muito massa, que bom que eu pude meter uma publi aqui logo de cara também. Se você gosta desse tipo de discussão, tem lá Marx e Religião, tá aqui no link, na descrição do vídeo. E é bem bacana o curso, viu? Dá uma olhadinha que vale a pena. Perdão, professor, eu precisava do merchan. Eu estou em 1841. E Feuerbach diz simplesmente: o homem inventou Deus para que transcenda sobre ele. E inventou Deus por quê? Porque precisou inventar. E precisou inventar por quê? Porque a sua vida no mundo material, a única vida que é, o levou a necessitar desta crença. A crença de um justiceiro, a crença de um organizador, a crença de um ordenador, a crença de um relojoeiro, a crença de alguém que está fora e que organiza o que está dentro. Calma, real, mas alguém no plural, os deuses, Deus e os deuses também, né? Isso porque o Feuerbach tenta criar uma análise de antropologia filosófica bastante abstrata que abarcaria a universalidade de todas as relações com os seres humanos, com o divino, com o transcendente, tal qual está apresentando o nosso querido professor Clóvis de Barros com o seu flow, né, seu ritmo de apresentação das ideias, que eu gosto bastante, que me lembra muito pastores pentecostais, pelos quais eu já passei na minha vida ouvindo, então eu gosto bastante desse tipo de apresentação animada, empolgada, tento trazer para minha aula também, mas em outra perspectiva. De todo modo, é importante destacar que não é só no sentido negativo e dominador que Feuerbach percebe essa divindade, é de todas as potencialidades humanas com suas ambiguidades. Então, quando o ser humano imagina um ser transcendente, ou seja, ele potencializa quem ele é para o infinito, por isso ele fala sobre a essência humana, a essência do cristianismo, a essência da religião. Então, quando o Feuerbach fala sobre essa transcendência, é o ser humano aplicando ao infinito suas experiências humanas. Sejam elas quais forem, de dominação, de controle, de ordem, ou de amores, de alegrias e tudo mais. Então ele vai jogar o infinito em seres transcendentes. E isso é interessante porque é uma transcendência na imanência, vamos dizer assim, já que Feuerbach se pretende um materialista. Alguém que está trazendo ali a realidade para cá, porque não existiria esse além, senão que seriam projeções dos seres humanos ao infinito, elevadas ao infinito, jogadas para suas potencialidades sem limites, vamos dizer assim. Isso é bacana, é um tipo de debate que me interessa bastante. Feuerbach deixa muito claro: o homem inventou Deus porque nunca entendeu que a sua existência é exclusivamente consequência dele mesmo e da materialidade que o constitui. Num livrinho, chamado Preleções sobre Religião, ou Prolegômenos sobre Religião, Aulas sobre Religião, não lembro mais, mas é tipo isso, acho que é Preleções sobre Religião, foi uma tradução, acho que portuguesa, que fez a tradução para o português, para o nosso português, né? Fala sobre, Feuerbach
limita, né, ele apresenta em uma série de aulas a sua ideia central, e tem uma frase lá que deixa de maneira bastante sucinta, que é bem interessante, que é: na realidade, a história do homem, ou a história do ser humano, é a história de Deus. E a história de Deus é, na verdade, a história dos seres humanos. Isso, a história dos deuses é, na verdade, a história dos seres humanos. A primeira parte esquece. A história dos deuses é a história dos seres humanos. Em outro texto, eu acho que essa é na essência do cristianismo. Ele fala aquilo que nós chamamos de Deus, que os alemães chamam de Gott, né, que nós chamamos de Deus, que os gregos chamam de Theos, é, na verdade, ser humano, é antropologia. E aí outra frase importante do Feuerbach: toda teologia é, na verdade, antropologia. Então são coisas interessantes para a gente pensar, porque o que ele está tentando dizer ou trazer é a realidade que temos, que estamos tratando, seria a realidade humana. Feuerbach em uma crítica materialista. Mas Marx vai criticar isso, inclusive. Mas bora ver onde a gente vai parar, né? E Deus, como tudo que acontece com o homem, é uma consequência estrita das condições materiais em que o homem sempre viveu. Logo depois de Feuerbach, um discípulo, certamente um discípulo que o superou, eu me refiro a Karl Marx. Quando se pensa em Deus, em Marx, surge imediatamente uma frase conhecida de todos: a religião é o ópio do povo. Que se você fizer meu curso, você vai saber que essa frase não é de Marx. É um adágio muito comum, um dito popular utilizado por vários autores desde o final do século XVIII, durante o século XIX, e a gente vê uma lista imensa. O próprio Michel Louvier apresenta, um outro autor chamado David McClelland trabalha com isso também, outro autor chamado Roland Bower, todos eles falam essa parada. O outro que eu gosto bastante, que é o Andrew McKinnon. Sempre lembrando, gente, ópio do povo não é uma frase de Marx, e isso não resume a sua crítica a respeito da religião. Ao contrário, quem acha que essa é a crítica de Marx à religião está completamente equivocado. E só para dar mais referências, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, se eu lembrar, o meu artigo Contribuição para uma Crítica Marxista da Religião, que tá bem bacana. E bora ver que eu tô gostando do caminho desse papo aqui. Na perspectiva de Marx, também o homem inventou Deus. O homem inventou Deus, e mais do que isso, o homem inventou um culto para Deus. E mais do que isso, o homem inventou comportamentos que indicariam a vontade de Deus. Mais do que isso, o homem inventou comportamentos adequados e inadequados em função da vontade de Deus que ele mesmo inventou. E por... Perdão, rapidinho. Isso aí não é bem Marx. Isso aí, na verdade, é uma ideia que você tem, especialmente entre iluministas do século XVIII, XIX e tal. Sim, fala sobre culto, sobre o que pode e não pode, crítica à institucionalização da religião e tal. Isso aí tá mais velho que dá pra frente. Não tem propriamente a crítica de Marx aí. Eu quero saber onde é que vai chegar o papo. O que é isso? Por quê? Na perspectiva marxista, tudo o que acontece no mundo, tudo o que é visível, tal como a religião, a moral, Deus, o Estado, a política e a educação, por exemplo, só podem ser explicados por uma matriz material e social, que é a produção de bens materiais. De tal maneira, meus amigos, que são as forças de produção e as relações de produção numa sociedade a causa última do divino. Pera aí. Vamos devagar, vamos devagar. Calmemos. Primeiro eu vou fazer uma referência, agora talvez eu dê uma palestrinha, gente, foi mal. Primeiro eu vou fazer uma referência a um livro chamado As Armas Ideológicas da Morte. Ela tem em PDF em português, disponibilizado pelo próprio autor, que é o Franz Rinkelhammer. Tinha uma tradução que tem lá seus probleminhas, mas ela é bem boa. Também tem em espanhol, que foi escrito no original em espanhol. Então você
se você tiver manejo com esta língua latina, você pode trabalhar o texto no original, também está disponível pelo Franz Hinckelhammer. Se eu lembrar, eu vou colocar aqui o site que tem toda a obra dele disponibilizada. Mas vamos lá, esse livrinho ele é importante para dizer uma coisa que eu sei que tem a ver com o tipo de exposição que o professor Clóvis está utilizando, né? Que você vai fazer um manejo da língua, faz aquele negócio, tal. Ele não está tão preocupado com a precisão de certos termos. Mas ele falou assim, tudo aquilo que é visível, a moral, a religião, a educação. Veja, eu estou citando esse texto do Hinckelhammer porque lá ele fala, eu vejo a escola, eu vejo a universidade, eu vejo igreja, eu vejo vários prédios, paredes, essas coisas, mas eu não vejo essa instituição propriamente dita chamada educação. Essa instituição propriamente dita chamada religião ou moral. Eu não vejo isso, não é tangível. Não dá para ver. Aí ele trabalha com o termo espírito, mas no sentido materialista, dizer o espírito das instituições, e ele começa a analisar como boa parte das relações humanas está mediada por um tipo de conduta e de relação que não é pegável, não é visível num primeiro momento, por isso a necessidade da crítica da ideologia, e aí ele trabalha como Marx faz uma crítica da ideologia bastante particular dentro do âmbito da economia política, na primeira parte do livro. Tô comentando isso porque, cara, veja que é uma discussão bastante sofisticada quando a gente vai falar sobre a relação entre a base da produção, modo de produção propriamente dito, e as produções ideológicas, políticas, do direito, e de como Marx vai elencando no famoso e citado 200.000 vezes prefácio à contribuição para a crítica da economia política, onde tem uma das únicas 2 vezes que Marx utiliza a metáfora da estrutura e superestrutura. Eu tenho, assim, pelo rumo do papo aqui, é para lá que a gente está indo. Já tô vendo já. Só que a gente está indo provavelmente na repetição de certas concepções que já estão estabelecidas, de que Marx fala que tudo é causa material, é produção, é economia. E aí perde toda a sofisticação do que Marx produziu a respeito, inclusive em diálogo com o Feuerbach, que se fizesse essa ponte aí com um cuidado adequado, ia perceber que Marx está pouco se importando com a causa de Deus. Esse é um problema que o Clóvis está colocando para a palestra, para a aula dele, que não está posto em Marx. Marx não se fez essa pergunta. Ele não está interessado a discutir a ontologia do divino. Quem é causa de quem, existe, não existe, como existe, não existe. Para ele é ateu, ponto dado. Agora eu quero ver como, dentro da realidade material e social, que é aquela que temos acesso, essas dinâmicas da religião estão estabelecidas. E ele nem avança tanto nisso, porque ele para em 1844. Quem vai discutir muito mais religião é Engels, que esse sim era um militante contra a religião, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo alguém que percebeu que a religião não era só de dominação, como muitas vezes as pessoas acabam caindo na besteira de reproduzir aí uma ideologia mal feita de marxismo. Ele percebe que a religião é um fenômeno humano, contraditório, ambíguo e discute de tal maneira que em seu artigo sobre as lutas camponesas na Alemanha, ele vai trabalhar dos revolucionários a partir de Thomas Müntzer e como aquela religiosidade, aquela teologia, ela era revolucionária, ela não era burguesa. Ela não era de dominação, ela não era de manutenção de ordem. É muito mais interessante. O Roland Barthes é um autor que trabalha muito, como Engels falava sobre religião, e eu recomendo bastante. Sempre recomendo os textos dele, né? É um cara muito bom. Dentro dessa dinâmica toda de palestrinha que eu estou dando aqui, é para indicar. O problema de causa de Deus não está posto nessa discussão sobre a questão do modo de produção e das relações econômicas. A questão fundamental, no caso, é se existe ou é possível que grupos humanos se organizem e creiam num divino, tenham seus cultos, tenham religião, tenham qualquer coisa do tipo. Isso só é possível porque existem certas relações básicas socialmente determinadas que garantem que esses seres humanos sobrevivam, que eles possam comer, que eles tenham casa, que eles possam estar saudáveis ou com um mínimo de força vital suficiente para poder prestar seu culto. Se não tiver essas relações econômicas básicas, nem o culto é possível. Então, para eu analisar o ponto fundamental de toda a estrutura social, eu tenho que olhar como se organiza esse núcleo básico e partir daí para analisar o resto. Não em busca da verdade. Isso é uma coisa importante. Marx não está ali, vou descobrir qual é a verdade desse negócio. Num sentido clássico do termo, como se fosse eu quero saber o conhecimento eu quero só ter conhecimento das coisas. Não.
Para Marx, em seu diálogo com Feuerbach, até hoje os filósofos só têm compreendido o mundo, está na hora de transformá-lo. Ele quer compreender quais são os núcleos básicos das relações sociais para transformá-las. Tomar controle, tomar as rédeas da realidade social para poder realizar outro projeto. A ciência em Marx não é simplesmente vou descobrir qual é a causa primeira, a causa inicial de todos os demais. É qual é o ponto de referência que eu tenho para poder realizar uma transformação na realidade social em um tipo de ciência que não é contemplativa, ela é prática, de tomar as rédeas da história e que o ser humano possa orientar para onde vai no futuro, sem destruir as condições de produção de sua própria vida. Mas aí é um outro passo mais para frente. Vamos voltar para a religião. Em outras palavras, eu não posso entender Deus a partir de uma análise estritamente religiosa ou teológica. Excelente. Eu não posso entender os discursos sobre Deus olhando apenas para os discursos sobre Deus. Eu não posso entender nenhuma doutrina, nenhuma teoria a respeito de Deus olhando apenas para ela. Existe um subterrâneo explicativo. E esse subterrâneo explicativo, que Marx chama de infraestrutura, é a maneira como o homem produz bens materiais na sociedade. Tá certo, tá certíssimo. Estou de acordo com o professor na leitura que ele está fazendo, exceto pelo finalzinho. A questão não é o explicativo, é o existencial. Só dá para a gente, inclusive, fazer uma explicação da realidade social se tiverem condições de produção e reprodução da vida dos seres viventes e da própria sociedade garantidas. Então eu tenho que olhar o modo de produção, que não é só a produção dos bens materiais, mas as condições básicas para que a sociedade permaneça, ou seja, para a própria reprodução social. Reprodução social é um elemento fundamental na teoria de Marx. Ele quer pensar como funcionam os ciclos de organização de produção e reprodução dentro da sociedade capitalista, inclusive, para daí demonstrar como esses ciclos são imbecis, irracionais, eles destroem as condições de sua própria reprodução, então precisam ser transformados. E aí tem umas paradas muito legais da gente discutir. Mas está plenamente correto nessa parte de que, cara, não dá para falar de Deus se olhar para a realidade em que a gente só dá para cultuar ou falar de Deus se tiver um tipo de estrutura social vigente, um tipo de organização que garante que a nossa vida não acabe amanhã. E a gente está implicado nela e talvez mantendo ela, inclusive. A título de exemplo, na sociedade capitalista, o homem produz bens materiais em função de um divisor. A sociedade se divide em dois: proprietários dos meios de produção e não proprietários dos meios de produção. Nesse sentido, fica evidente que a compreensão de todos os fenômenos sociais, como o direito, como a moral, como a educação, dependem do entendimento de como os bens materiais são produzidos, ou seja, da relação entre proprietários e não proprietários dos meios de produção. Em parte tá certo, em outra parte tá errada. Tá certo de que eu não consigo compreender umas paradas se não olhar com essa estrutura básica de produção e reprodução social dentro de um determinado modo de produção. Show de bola. Tamo nessa página aí. Qual é o problema? Não é que se produz em função da luta de classes, da divisão entre o dono do meio de produção e o que não é dono. Se produz dentro da perspectiva de Marx, em função de acumular, produzir e reproduzir de forma ampliada o capital por meio de aumento da taxa de lucro, produzindo mercadorias, que é a base fundamental desse modo de produção para o mercado, mediado então por esse mercado por trocas e essas trocas por dinheiro, e se contabiliza toda essa dinâmica por dinheiro. Então a gente vai ver o capital aparecendo em diferentes formas a partir dessa estrutura básica, mas você produz em função de garantir o acúmulo, a produção e reprodução ampliada de capital, e você organiza toda a sociedade.
esta organização da sociedade beneficia aqueles que possuem os meios de produção, afinal eles decidem os rumos dos recursos sociais, da divisão social do trabalho, dos investimentos que vão falar o que a gente deve ou não deve produzir enquanto mercadoria para a venda e não para atender as necessidades das pessoas, sejam elas quem forem. Portanto, é toda uma estrutura que, dada a função para o capital, faz com que boa parte das pessoas não possam ter garantidos seus meios de vida. E mais do que isso, que a própria sociedade, no limite, comece a criar constantemente crises e contradições internas que exigem ou que acirram e intensificam relações de luta entre proprietários, não proprietários e uma grande complexidade que a gente tem nessa estrutura social aí entre esses dois grandes divisores. Você vê que o negócio é intenso. A luta de classes não é o objetivo, não se produz em função dela. Ela é efeito do modo que se organiza essa sociedade. E essa organização social garante a produção, reprodução, acúmulo, produção e reprodução ampliada de capital. Por isso que se fala capitalismo, é em função de capital que se produz. Burgueses e proletários. E burgueses e proletários se relacionam conflituosamente. E por que se relacionam conflituosamente? Porque tem apetites excludentes. O burguês quer aumentar o seu lucro. E o proletário, a renda da venda da força de trabalho. Tá, vamos lá. O capitalista pretende aumentar o seu lucro. A taxa de lucro não pode cair, porque senão o capital entra em crise. O modo como o sistema está organizado depende disso. Competição uns com os outros e vai tentando fazer esse negócio acontecer. Beleza. Tem esse interesse. Apetite, vontade, pode ser um termo utilizado aí na retórica, mas é um interesse. Interesse de sua classe. Para isso ele tem também o interesse de manter a ordem, como ela está. Porque se muda, ele perde esse privilégio e perde a função que ele está desempenhando, garantindo esse acúmulo que ele tem de bens, de recursos, de lucro e tudo mais, dada a estrutura capitalista. Beleza. Vamos olhar agora para o proletário. O proletário, ele tem interesses? Na primeira, ele tem uma necessidade, que é sobreviver. Então ele vai se adequar à forma social vigente para poder garantir a sua vida e a vida de sua prole. Então ele está numa situação muito mais ambígua, em que ele depende dessa estrutura social para manter sua vida, então ele necessita estar em acordo, mas se ele parasse para perceber como está estruturada essa sociedade, como ela prejudica ele, explora o seu trabalho em favor do capital e quem acumula todo o negócio é o maluquinho que é dono do meio de produção, ele ia perceber que da posição que ele ocupa, o interesse de sua classe não é manter a ordem, o interesse de sua classe é transformá-la. Transformar toda a estrutura social. Ou seja, uma coisa dentro da análise da luta de classes como categoria de análise social é perceber qual seria o interesse de cada classe, dada a sua posição dentro da divisão social do trabalho. Outra coisa é a necessidade da classe trabalhadora que o obriga, a maioria do proletário, a estar de acordo com essa sociedade para sobreviver. Então, eu tenho que vender minha força de trabalho, vou fazer o quê? Vou contra isso? Se eu tentar não vender, eu morro de fome, eu me lasco. Então o capital força com que eu faça isso, o capitalismo força com que eu me adeque a essa dinâmica. Aí, nem todo mundo se adequa entre um outro elemento, o ideológico. E aí vem um outro tipo de luta, que aí vem disputar não só as necessidades, mas também os interesses. Aí, bom, sofistica o problema, mas é bom colocar as coisas. Não é um apetite, uma vontade, uma preferência. Classe trabalhadora prefere. Não prefere. É uma outra dinâmica. Apetites excludentes. Não é apetite. Então você percebe que burgueses e proletários se enfrentarão. Talvez. Burgueses e proletários se enfrentarão numa luta de classe. Não é que eles se enfrentarão na luta de classe. A gente tem um vídeo aqui no canal, se eu lembrar, eu coloco aqui na descrição. É muita coisa pra lembrar dessa vez. Ixi, eu vou esquecer tudo. O luta de classe é uma categoria de análise social que nem eu acabei de fazer, para compreender do ponto de vista da divisão social do trabalho e desta reprodução social, qual é o interesse de cada classe. Agora, como isso se dá na realidade, depende das necessidades, da conjuntura histórica, de
mobilização, de atuação, de prática política. Por isso que fala de consciência de classe. Você precisa tomar consciência de classe. A gente precisa trabalhar na nossa conscientização de classe. Enquanto classe, que um vai ajudando o outro, um vai afiando o outro, vai melhorando o outro. Pô, mano, tá tudo errado aqui. E a gente tem que mudar esse bagulho, tem que mudar essa bagaça. Vamos virar do avesso. Beleza. Mas isso não é teleológico, tá dado. Cara, não. E isso depende de mobilização, por isso que o pessoal escreveu manifesto, escreveu um monte de panfleto, se mobiliza em coletivo social até hoje, organiza partido, porque tem que se mexer. E aí a luta de classes, ela não é um objetivo que vai acontecer, o pessoal, vamos para a luta de classes. Ela já está acontecendo, inclusive quando o proletário se aceita e está submisso dentro da dinâmica capitalista. E fala, não, tá tudo bem, ok, aceito isso aqui, tô lascado. E isso é vitória dentro da dinâmica de luta de classe, ou seja, dos interesses das classes sociais de acordo com sua posição na divisão social do trabalho, de uma luta de classe dirigida de cima para baixo, em que os caras estão ganhando, e nós tá se lascando. E Deus é o resultado da luta de classe. Não. Deus é uma consequência, entre outras, da luta de classe. Cara, aí foi longe mesmo. Aí eu não vou nem repetir o que eu falei até agora, porque agora inferi um bagulho que caiu do céu. Acho que tinha que voltar para discussão como é que Feuerbach trabalhou e para ver como Marx discutiu com Feuerbach a questão de Deus. Lembrando um artigo que eu vou lembrar aqui, tentar lembrar de colocar aqui na descrição. Deus é um Deus burguês. E a religião é o ópio do proletariado. Aí lascou. Você dirá por quê? Ora, porque o burguês, ele ganha sempre a luta contra o proletário, porque ele explora o trabalho do proletário, ele detém as condições materiais de venda da força de trabalho. O proletário só trabalha se ele quiser, como ele quiser, quando ele quiser, onde ele quiser. E o proletário, além de tudo, costuma ser abundante. Assim, se não quiser, tem outro. Curiosamente, o proletário costuma saber se defender quando detém uma competência rara no sistema produtivo. Mas quanto mais rara é a sua competência, menos a sua resistência poderá ser de classe e mais ela é individual. Aí eu comecei a concordar. Mas espera aí, gente. Deus não é necessariamente burguês, não. E o ópio do povo não significa exclusivamente que é uma coisa mal, de dominação. Se lê o texto, Introdução à Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, de 1844, publicado em 1854. O texto de Feuerbach é de 41, por exemplo. Olha que da hora a gente já analisando essas coisas, né? A gente vai perceber, por exemplo, que a religião é o ópio do povo porque ela é o grito da criatura oprimida. É o seu espaço de luta, de consolo e também de sofrimento e de prisão. Ao mesmo tempo. Não é só uma coisa, só outra. É uma tensão. E aí fica aí a dica de acompanhar o nosso curso lá, Marx e Religião, que a gente trabalhou bem pra caramba. Tá aqui na descrição para você poder se inscrever. Portanto, o burguês explora e controla o trabalho do proletário. E, portanto, a luta de classe é uma dominação de classe. E o que é que Deus tem a ver com isso? Ora, meus amigos, poderíamos imaginar que a burguesia controla o proletariado na porrada, violência física. De fato, a polícia é burguesa. Sabemos disso. É só ver quem a polícia para na rua e você perceberá que a polícia é uma polícia de classe. Sabemos que a justiça é classista. É só dar uma chegadinha nos presídios e você perceberá quem é que está lá dentro. Dá chegadinha no judiciário e perceber quem está lá também. Dá chegadinha nos bancos, dá uma chegadinha nas instituições que dominam a sociedade e percebe quem está sentado lá. Só para complementar um pouquinho. Mas a burguesia controla o proletariado não é porque detém a polícia, o governo, o exército, o corpo de bombeiros, etc. Porque não é batendo. O proletário, para cada segundo de revolta, tem anos e anos de submissão sem revolta. É sinal que o proletário, em grande medida, participa do sistema pacificamente. De uma certa forma,
O proletário e o burguês concordam com uma certa ideia de como o mundo deveria funcionar. O proletário e o burguês concordam com uma certa lógica de como a sociedade deve acontecer. O proletário e o burguês controlam mais ou menos sobre o que é certo e o que é errado. Aí vamos ter debate, mas vamos lá. O proletário e o burguês concordam sobre a propriedade privada. O proletário e o burguês Não, a gente nem sabe o que é propriedade privada. O pessoal confunde o que é propriedade privada, o que é propriedade privada de meio de produção, o que é posse. Confunde tudo esse trem. Faz ideia. O maniqueísmo é legal pra retórica, mas não é assim não. controlam sobre jornada de trabalho. O proletário e o burguês concordam sobre tanta coisa. E você dirá, como explicar tanta concordância se as discrepâncias materiais são tão abissais? Como explicar tanta concordância diante de tanta discrepância? E, naturalmente, a dominação ideológica é a única explicação. O proletário está convencido de que o burguês tem razão e vice-versa. Em outras palavras, burgueses e proletários parece que flutuam sobre uma mesma matriz ideológica de definição do que é certo e do que é errado. Flutuam, ela é imposta, né? Nós somos institucionalizados, socializados, formados dentro de uma dinâmica que se pretende manter a ordem. Dentro de uma dinâmica em que se pretende organizar toda a sociedade para que o capital funcione, para que o modo de produção se mantenha. Então é óbvio que, desse ponto de vista, aí, tendencialmente as instituições são conservadoras. Tendencialmente a religiosidade vai ser conservadora. Isso a gente discute até, inclusive, no nosso curso Evangélicos e Política no Brasil, que também tá lá na nossa plataforma. Vixe, mano, tô mandando publi uma atrás de outra. Mas assim, é legal, né? Eu falei maniqueísmo no comentário anterior, mas não, é só antagonismo, perdão. Essas oposições é bacana, o pessoal se entende, não sei o que lá, mas é muito mais complexa a brincadeira. E esse grande giro em torno de falar um pouco caricato a questão de luta de classes, de modo de produção, do que Marx pensa para falar sobre a religião, na verdade fugiu do que Marx disse sobre a religião. De como se desenvolveu a crítica de Marx à religião e como ela é muito mais complexa, sofisticada e interessante do que dizer Deus é o dominador. Não é disso que se trata. E, aliás, é muito curioso, inclusive, ver como eles discutem com Feuerbach o tema. Então, se der para ler o artigo que eu vou colocar aqui, eu vou fazer mais uma vez essa recomendação, porque tá bem legal lá. Discordâncias há, mas que nunca colocam em risco a sociedade em questão. Professor, e o que é que Deus tem a ver com isso? Boa pergunta. Ora, meus amigos, Deus contribui e muito para que as pessoas suportem a vida que lhes toca. Verdade também. Deus contribui e muito para que as pessoas não se insurjam contra as discrepâncias materiais evidentes. Mas, por outro lado, ele também contribui pelo contrário, mesmo dentro da dinâmica capitalista ou em outras situações. E é só ver como Engels, por exemplo, trabalhou a questão. Falando sobre os camponeses, nas guerras camponesas da Alemanha. É só a gente ver como o David McClellan, que é um outro autor que também trabalha a questão da religião dentro do marxismo, faz, como Roland Bower, Andrew McKinnon, Franz Inkelamert, Henrique Dussel, a Kátia Colmenares, Juan José Bautista Segales. São várias pessoas, eu não tô inventando na minha cabeça o que eu tô comentando, tá ligado? Que sacaram que a parada é muito mais complexa. Os próprios textos de Lenin a respeito do socialismo e da religião, ou da Rosa Luxemburgo, o socialismo e as igrejas, são interessantíssimos. Até o trabalho do Kautsky a respeito do cristianismo primitivo, percebem que há um elemento ali que ele é ambíguo e que não é tão chapa branca assim, ou é isso ou é aquilo, ou é preto no branco, é limpo ou tal. Não é tão transparente o negócio, é mais sofisticado. É mais complexo e que vale a pena a gente debruçar para analisar, para discutir, para debater, especialmente para você, camaradinha que é militante, militante, militanta. É nóis. Deus contribui e muito
para que milhares de miseráveis não se revoltem contra 2 ou 3 privilegiados. Deus contribui muito para garantir que é mais provável que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que um rico entre no reino do céu. Nesse caso, eu não entendi a citação. Se alguém sacou, me explica, porque eu ouvi agora. Se Deus garante, trabalha muito porque o rico não entra no reino dos céus, eu concordo. Também tá trabalhando duro, espero que ele trabalhe mais duro, mas mais ainda que a gente trabalhe duro para que isso aconteça. E para que o rico comece desde já a parar de viver aí no luxo enquanto nós tá lascado. Deus contribui muito para que não haja maiores exigências sobre uma repartição mais equidistante dos bens materiais sobre a terra. Portanto, Deus é, junto com o seu culto e as suas instituições, o ópio do povo. Pô, aí não. Aí voltou. Na verdade, essa chave, ela novamente foi utilizada para falar sobre o ópio de maneira negativa. E a gente já trabalhou em vários vídeos aqui, tem nos textos que eu estou comentando aqui também, como essa metáfora do uso do ópio não é necessariamente negativa, na verdade ela é ambígua, ela é de cuidado, de medicinal, inclusive, né, de suportar as dores e ao mesmo tempo também o risco de ser viciante, de fazer mal, de deixar você preso. Marx, inclusive, nesse texto sobre o ópio, em que ele utiliza essa expressão que foi utilizada por Kant, por Heine, por Moses Hess, por Goethe, por Bruno Bauer, vixe, uma galera utilizava esse tipo essa expressão, né? Ela era muito popular. Nesse texto, Marx até utiliza uma parada muito massa que é assim, nós estamos fazendo essa crítica da religião e ela é a flor nas correntes, e a gente quer tirar essa flor. Não para que você viva agora sofrendo com a corrente sem a flor, que é aquilo que te aliviava, senão que você possa se livrar das correntes, e aí ver a flor verdadeira desabrochar. Cara, e isso é muito bonito, uma ambiguidade muito interessante. Óbvio que o Marx não estava ali fazendo uma defesa da religião, a religião é legal. Não, ele quer fazer a crítica da religião, do mesmo jeito que ele quer fazer a crítica da economia política e a crítica dessa ordem vigente. O que faremos depois disso é outro problema. De tal modo que o próprio Marx, quando estão formando a primeira internacional, e a galera, um grupo anarquista queria obrigar que o partido e a internacional assumissem ateísmo como um ponto-chave nos debates e para a própria aceitação das pessoas. Ele fala, não, gente, não faz sentido nenhum. Aqui não é para fazer uma discussão teológica, porque se Deus existe ou não, você vai ter fé, não vai ter fé, isso não importa. O que importa é o que nós faremos daqui para frente com o processo revolucionário. E aí essas pessoas querem ter fé, boa sorte para elas. A gente não tem nada a ver com isso. A questão é o que faremos nessa sociedade. Então, e o próprio Marx usou ópio, viu? Vou dizer aí que o Bauer trabalha isso de um jeito bem engraçado, mostrando nas cartas, quando a Jenny manda algumas cartas pro Engels, falando, ei, teu amigo aqui tá com dor nas costas, tá com furúnculo, tá com problema não sei o que, tá com os dentes zoados, tá com não sei o que lá, e pra suportar as dores, faz uso de ópio, como todo mundo usava, como o Andrew McKinnon apresenta num artigo dele muito bacana também, vai estar tudo aí nessas referências que eu falei do artigo aqui embaixo. Que ele fala que toda a casa inglesa tinha, né, a folha de láudano lá, tinha um esqueminha para fazer, para suportar dores, o pessoal usava ópio. Assim como hoje nos Estados Unidos o pessoal, sim, top de ópio. E aí tem uma crise danada. Mas lá o bagulho tá feio. Não era um uso controlado. Então o negócio tá loucura. Uma espécie de anestésico que impede a reivindicação do que, obviamente, seria reivindicável. Isto é, menos privilégios e mais igualdade. Pastor, transformação, revolução e mudar esta bagaça toda. Não é menos privilégio. É mudar a sociedade. Projeto revolucionário. Quem quer só dar um tapinha no privilégio é social-democrata. Burguês com peso na consciência. Burguês com sentido culpado. Classe média chilena. Não, tudo bem. Chega. Gente, espero que vocês tenham curtido aqui esse papo.
bastante marxístico e que seja bacana aí pra gente seguir os nossos papos. Não esqueça de olhar aqui a descrição desse vídeo para poder dar uma apoiada, uma fortalecida no nosso trampo, na nossa correria. E fiquem bem, trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Até uma próxima. Muito obrigado, professor Clóvis de Barros. Tamo junto!